Oi a todos. Para início a este culto, convido a Santa e Amada Igreja à leitura do Salmo 85. Salmo 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornará a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 85. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar.
Verdade, sim, da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegadas justas sendas se farão. Convido a amada igreja a uma oração de invocação. Oremos, buscando a presença do nosso Deus. Pai eterno, precioso e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor glorioso, de eterna graça, de infinitas misericórdias, que nos atraiu com amor a Deus, com ternos laços de misericórdia. A Ti, Deus, nós proclamamos, Deus, nós exaltamos e nós cultuamos. E neste momento, Deus, estamos reunidos aqui em Santa Comunhão para cultuá-lo, Deus, para adorá-lo, para lembrarmos, Deus, da Tua criação, da Tua salvação, para manifestarmos que somente o Senhor é Deus, relembrarmos Teus grandes feitos e louvá-lo por eles. No entanto, Deus, como sabemos, nós admitimos que somos falhos, pecadores e não somos dignos, Deus, de estarmos na Tua santíssima presença. Para tanto, Deus, nós sabemos que necessitamos de Cristo e da remissão dos nossos pecados. Por isso nós Te agradecemos, Deus, por ter enviado em oferta viva o Teu Filho para nos salvar, ó Deus, dos nossos próprios pecados. E lhe pedimos perdão, Deus, porque sabemos que somos falhos e pecadores e contamos, Deus, com a Tua graça, confiamos no Teu amor e cremos, Deus, com toda a intensidade dos nossos corações, que o Senhor lança para longe de nós os nossos pecados, nunca mais nos lançará Ele em rosto e jamais se lembrará deles. Por isso, Deus, ao olhar para nós, o Senhor vê os méritos de Cristo e nós Te glorificamos por isso, porque isso é a graça da Tua salvação. Por isso, Deus, Te pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e Te agradecemos pelo Teu amor e misericórdia em nos perdoar. Ó Pai, envia Teu Santo Espírito, nós lhe pedimos, para que nos ensine, Deus, a prestarmos o culto, como o Senhor determinou na Sua santa palavra, na Sua revelação bíblica. Que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, ó Deus, para que possamos entender toda a Tua revelação, Tua palavra cantada, pregada, lida, ó Deus, explicada, e que a Tua instrução, Deus, traga-nos vida, Deus, nos hidrate, nos cure, traga luz para nosso caminho, para as decisões que devemos tomar. E se for da Tua graça, Deus, que o Senhor nos abra portas, Deus, para que possamos crescer de acordo com a Tua santa vontade. Muito obrigado pelo Teu amor e graça. Receba toda a nossa adoração. Este culto é somente para o Senhor e nós queremos ser instruídos pelo Senhor, ó Deus, para continuarmos na nossa peregrinação como fiéis a Ti. Muito obrigado pela Tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, podem assentar-se. Os convido à leitura no livro do Gênesis, capítulo 4. Teremos apenas o verso 7. Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo. Essa passagem, obviamente, se refere à situação que antecedeu o primeiro homicídio, né? Deus percebe que Caim estava irado com o seu irmão Abel e que aquela ira alimentada, aquela inveja e aquela ira alimentada acabaria gerando um homicídio, né? Caim estava prestes a derramar sangue inocente na terra. Seria a primeira vez que seria derramado sangue humano na terra, um sangue inocente. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, ele se antecipa, mesmo sabendo que Caim consumiria aquele ato. Deus, ele é onisciente. Deus sabia que Caim iria, de fato, cometer aquele ato. Mas assim mesmo, Deus, ele mostra a sua misericórdia e ele estende a Caim o braço da comunhão e do perdão e da misericórdia. E ele adverte a Caim. E ele adverte em total amor, em misericórdia. E ele usa essas palavras: se procederes bem, não é certo que serás aceito? É algo assim como: olha, Caim, eu sei o que está habitando a sua mente. Eu sei que você está planejando o mal e que você está a ponto de cometer o mal. E este mal vai gerar consequências para a tua própria vida. Este mal vai gerar consequências para a tua vida. Então, deixa eu te explicar. Apenas reflita, pense, tente se conscientizar disto. Não é óbvio para você, se você parar, interromper este processo que você está alimentando, esse mal na sua mente. Se você parar, puxar o freio de mão mesmo, desligar o motor, parar e refletir sobre isso, não vai te parecer óbvio o que eu vou te falar? E ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Responda você mesmo, Caim. Responda você mesmo. Não é óbvio, não é claro que se você fizer o que é certo, não é óbvio que você será aceito também? Assim como Abel foi aceita a sua oferta, a sua também será. Isso é evidente, tá? E Deus então chama Caim a uma reflexão para que ele possa ter uma iluminação no seu estado de consciência sobre aquilo que ele estava para praticar. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se todavia procederes mal, ou seja, se você não aceitar, mesmo entendendo racionalmente que se você fizer o certo, você será aceito. Mesmo entendendo isso racionalmente, se mesmo assim você quiser continuar planejando esse mal, elaborando isto que está na sua mente, tá? Eis que o pecado jaz à porta. Então, você vai ser lançado nesse pecado que você está projetando na sua cabeça. Ele está à porta já. Você vai ser lançado nisso como alguém que é lançado num poço e que não tem como voltar dali. Mas antes que isso aconteça, veja, cumpre a ti dominá-lo. Porque esse desejo que você está de cometer esse mal contra o teu irmão, esse desejo será contra ti. Não pensem que quem ficou mal na história foi Abel. Não, não foi. Abel foi resgatado em glória para Deus e em paz. Quem ficou mal nessa história foi aquele que operou o mal, que planejou o mal e que foi Caim. Não é o fato da pessoa ter morrido antes aqui que quer dizer que ela que se deu mal, não. Porque a vida continua e Deus é o Senhor da vida, né? Então, muitas vezes, Deus até mesmo entrega a pessoa ao próprio erro. Mas essa advertência que Deus faz a Caim, Deus faz a todos nós. É claro que nós não estamos, né? Pelo menos imagino eu, né? Tenho praticamente certeza disso, né? Claro que nós não estamos planejando um mal tão grave como Caim planejou, né? Mas nós podemos, muitas vezes, ser envolvidos com pensamentos que nos levarão a pecados. Não pecados tão graves quanto um homicídio, tá?
tá? Mas outros tipos de pecados que não deixam também de ser pecados. E da mesma forma que Deus alertou a Caim, Deus nos adverte também. E essa palavra, ela nos fala hoje em alto e bom som. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. E ela nos diz, se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Então, nós temos o pecado jaz à porta, compre a ti dominado. Então nós temos, diante disso, irmãos, uma missão. E essa missão é nós cuidarmos para percebermos esse chamado de Deus e tentarmos ao máximo possível deixar o nosso coração voltado para fazer o certo, né? Os erros, eles acontecem, mas nós devemos evitar o dolo, né? Que é a premeditação do mal, tá? Então, com isso em mente, né? Vendo esse amor e essa misericórdia de Deus, manifesta o próprio Caim, que representa o homem mau, né? Caim representa a geração dos homens maus. Tá? Daqueles que, de fato, né, provavelmente se perderão mesmo. Caim representa essa geração, né, que vem de lá de Adão até hoje. Né? Pessoas que não têm regeneração, né? Não se regeneram, não se preocupam com isso. Tá? Este alerta de Deus pode servir para nós como uma grande bênção, né? E nós refletirmos sempre sobre nós mesmos em cada situação, né? Em cada situação da nossa vida, do cotidiano, do dia a dia, até mesmo aquelas que parecem ser mínimas, pequenas, né? Mas que nós possamos refletir sobre isso e procurar ter um coração de fato voltado para Deus, né? Os erros são inevitáveis na experiência humana na Terra, né? Os erros são inevitáveis, tá? As empresas, elas precisam de conferentes, um corrigindo o erro do outro, né? Quem redige um texto precisa de pessoas fazendo redação para procurar erros. E mesmo assim, ainda passa. Às vezes 2, 3 pessoas, né? Mesmo assim ainda passa. Então o erro, ele faz parte da experiência humana, desde a queda. Mas o que vai nos diferenciar é a premeditação, né? O dolo. Tá? Então, assim como Deus alertou Caim, né? Que nós possamos também meditar nessas palavras. Então quero convidar a Santa e Amada Igreja a um momento de oração silenciosa, uma oração de confissão, é um momento penitencial da nossa liturgia. Se porventura houver algum pecado não confessado, este pecado pode ser confessado agora, no momento será oportuno. E se porventura há algo nos nossos corações, na nossa mente, que está difícil, e nos dominando, mas algo que certamente não é algo que agrade a Deus, nós podemos neste momento ter uma sinceridade de falar com Deus, né? Falar, Senhor, não estou conseguindo dominar isto, né? Não estou conseguindo dominar essa situação. Então, nós temos esse espaço aberto para fazer isso, se for voluntário, se sentirmos voluntariamente esse desejo. Então convido a Santa Amada Igreja a uma oração silenciosa de confissão. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Glorioso Deus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor de fato é um Deus de amor, e em ti está o perdão para que os homens o temam. Nós te louvamos, Senhor, porque apesar, Deus, de nós sermos falhos e com dificuldades, Deus, em algumas áreas das nossas vidas, em lutas constantes contra o pecado, o Senhor é misericordioso conosco, Deus, e o Senhor nos alerta, nos avisa, nos traz a reflexão, nos aponta um bom estado de consciência para que tenhamos um coração voltado para fazer o que é certo. Algumas vezes, algumas situações das nossas vidas nos envolvem de tal forma que
Muitas vezes é difícil para nós, ó Deus, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e no Senhor nós encontramos forças. E é por isso, Deus, que nós não só pedimos perdão pelos nossos pecados, mas nós também clamamos, apelamos a Ti, ó Deus, pelas Tuas misericórdias, que o Senhor nos ajude, Deus, na nossa caminhada para continuarmos nossa peregrinação neste mundo, Deus, mesmo sabendo que somos falhos e sujeitos a erros, mas nós não queremos nos entregar deliberadamente a esses erros. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu apoio, pela tua santa palavra, pelo teu perdão e, acima de tudo, por Cristo. Muito obrigado, Deus. Restitua em nós um coração puro. Queremos ser puro de coração e limpo de mãos. E que o Senhor, Deus, nos ajude na caminhada e que hoje possamos ser pessoas melhores do que nós fomos ontem. Muito obrigado pela tua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 167 e nesse momento será oportuno para aqueles que sentiram o desejo de estar ofertando. Hino 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro,
quero convidar a Santa e Amada Igreja para refletirmos um pouco acerca do Dia do Senhor 52. Hoje está terminando o nosso ano de estudos do Catecismo. Se o Senhor Deus nos permitir, no próximo domingo voltaremos ao Dia do Senhor 1 para analisarmos outros aspectos do Dia do Senhor 1. Hoje é o último dia do Catecismo, o Dia do Senhor 52. Lembramos que estamos na parte do Catecismo que nos ensina como ser gratos a Deus, né? O Catecismo, ele vai nos mostrar a nossa miséria, né? A nossa miséria espiritual e os nossos pecados, a nossa necessidade de justificação, que é a graça da nossa salvação em Cristo, e depois a nossa resposta a Deus, que é a gratidão. E o Catecismo então nos ensina como sermos gratos a Deus, apresentando doutrinas que, se aplicadas, doutrinas bíblicas, né, que aplicadas à nossa vida, nós demonstraremos gratidão a Deus. E a última que estamos analisando é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou do Pai Nosso, né? Então quero voltar lá na pergunta 119 do Dia do Senhor 45, para nós relembrarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Já vimos isso, né? A palavra, o amor paterno que Deus tem por nós, no entanto, não é um pai humano, tá? Mas um pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa santificação deve ser praticada na nossa vida e queremos que o reino de Deus venha. Lembrando que o reino de Deus não é material, não é comida, bebida, né? Mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aí é essas coisas que nós nos entregamos para que o reino de Deus venha, né? E sejamos agentes ativos no reino de Deus, praticando essas questões morais. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez este seja o mais emblemático, talvez, porque nós podemos estar pensando muitas vezes no desejo de Deus, né? Mas é na vontade de Deus, tá? No original é telemá, tá? Desejo seria teló, né? E na oração original que o Senhor Jesus nos ensina é telemá, que quer dizer vontade, tá? Então, o que governa as decisões de Deus é a vontade de Deus e não o seu desejo. Porque nós vimos, né, que Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a justiça seja feita. Então, Deus age de acordo com o conselho da sua vontade, não do teló, mas do telemá, que é a vontade de Deus. Tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós analisamos isso e vimos, né, que para que isso aconteça é preciso um grande milagre. O que para nós é algo natural e cotidiano, comer um pão, para o pão chegar até nós e nós alimentarmos os nossos filhos, é necessário que aconteça um grande milagre para a produção desse pão, né? Tá? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui há uma conjunção aqui, né? E nós devemos perdoar assim como nós somos perdoados por Deus, incondicionalmente, tá? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos analisar hoje o Dia do Senhor 52, a pergunta 127, que é a sexta petição. Então a pergunta vai dizer: qual é a sexta petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja a conjunção de novo aqui, de acréscimo. E, tá? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Nós vimos no Dia do Senhor passado. E, agora tem mais uma conjunção aqui, né?
E não nos deixes cair em tentação, tá? Mas livra-nos do mal. Essa palavra no original, o mal que está aqui, é poneru, que quer dizer maligno. Livra-nos do maligno, porque o maligno, ele é tentador e ele é o insinuador de tudo que é contrário à pureza moral que nós devemos ter com a nossa relação com Deus e com relação aos homens, ao nosso próximo, aos nossos semelhantes, né? Então, torna-se importante nós pensarmos nessa conjunção, então, e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair, tá? Não só cair em pecados cotidianos, que também se aplica aqui, é claro, tá? Mas veja que é uma conjunção aqui, né? Não me deixe vacilar nisso. Porque o seu perdão a mim é totalmente imerecido com relação a mim. E eu não posso agora ficar dividindo aqui, aquela pessoa merece meu perdão, essa não. Porque eu não mereci o perdão de Deus. Né? Então não me deixe cair nessa tentação de fazer isso. Porque é fácil para nós isso, né? Muito fácil, né? Falo por mim, né? Então, acredito que outras pessoas também tenham alguma dificuldade na questão do perdão, mas nós devemos perdoar como uma atitude. Perdoa, né? E eu garanto que você fica mais leve, né? Alguém disse certa vez que não perdoar alguém é como tomar um copo de veneno achando que é o outro que vai morrer, né? Então, a falta de perdão faz mal para nós mesmos, tá? Então, perdoe, né? E aí vem a conjunção. E não nos deixes cair em tentação. Ou seja, que eu não caia na tentação de querer ser igual ao Senhor. Né? Eu não posso querer escolher a quem perdoe e quem não perdoa. Deus, Ele sabe, Ele é perfeito em justiça, de querer saber quem Ele vai perdoar e quem Ele não vai. Né? Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E me compadecerei de quem me houver ter compaixão. O Senhor Deus diz isso lá no Êxodo, e o apóstolo Paulo repete a carta aos Romanos, capítulo 9, né? Então, nós não podemos cair na tentação de querer ser igual a Deus e ficarmos tentando fazer o trabalho de Deus e decidindo nós, né? Quem que nós vamos fazer, quem que nós vamos perdoar, quem que nós não vamos perdoar, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Porque senão, nós vamos correr o risco de cair no pecado de querer ser igual a Deus. Sabe qual pecado é esse? O pecado que abriu o coração de Eva para esse pecado, né? Lembra que ela viu que o fruto da árvore, depois de ser influenciada, né, pela voz do maligno, né? Ela viu que o pecado era bom que o fruto era de boa aparência, agradável ao paladar, e bom para o entendimento, que era a árvore que ensinava sobre o bem e o mal, né? Então ela, na verdade, sentiu também, não só a tentação de comer aquele fruto, de experimentar, né? Mas também de querer ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, né? Então é interessante quando nós olhamos, né? Passagens simples das Escrituras e vemos que tem uma profundidade teológica, doutrinária, muito grande com as coisas, né? Então é por isso que Jesus ensina dessa forma essa oração, tá? São frases simples, mas que têm profundidade bastante grande, tá? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do poneru, livra-nos do mal, tá? Isto é, somos fracos em nós mesmos. Somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Esta primeira afirmação da resposta aqui do catecismo pode chocar alguém, que pode dizer, assim, não, eu consigo me manter firme por um momento sim, né? Não, irmãos, nós não conseguimos, porque nós dependemos de Deus para tudo. O apóstolo Paulo, ele diz que em Deus nós existimos e nele nós nos movemos, né? Basta uma palavra de Deus e nosso coração para de bater. Nosso pulmão para de
de captar o ar lá, né? Então, irmãos, nós não podemos permanecer firmes a não ser que Deus nos conceda isso. Então, o cristão, ele tem que entender como é grande a sua dependência de Deus, né? E ao orarmos, nós vamos seguir sempre nas nossas orações cotidianas, né, do nosso dia a dia, nós vamos procurar sempre seguir essa estrutura, né? Mas acrescentando os nossos pedidos também, e a nossa conversa, o nosso diálogo com Deus, as coisas que queremos falar para Ele. Muitas vezes nossas frustrações, nossas tristezas, ou nossa euforia, nossas expectativas, a nossa esperança com coisas terrenas, não tem problema, nós podemos falar tudo isso para Deus, né? Mas nós, usando essa estrutura, nós vamos dizer para Deus, sim, Senhor, nós dependemos do Senhor para tudo. Me abençoe, Deus, porque eu preciso da tua bênção. Eu não estou pedindo me abençoe porque eu quero ser mais do que os outros, não, é porque eu simplesmente preciso. Eu dependo que o Senhor abençoe minha família, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos que o Senhor abençoe a igreja que congregamos, nós dependemos totalmente do Senhor. Se for pelas nossas forças, eu não sei nem se eu voltar vivo daqui a um segundo. Então, nós dependemos totalmente do Senhor. E essa dependência, irmãos, por incrível que pareça, vai nos tornar fortes em Cristo. Não para nos ensoberbecer, né? Mas é a força dele que vai nos conduzindo e nos mantendo, tá? Então, somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, né? Quer dizer, já tem a dificuldade da nossa própria inoperância, que nós dependemos de Deus até para ficarmos em pé, tá? Além disso, os nossos inimigos declarados, e aqui ele vai falar 3, né? 3 inimigos declarados que nós temos: o diabo, o mundo e a nossa própria carne não cessam de nos atacar. Então, é impossível para o homem ficar firme por um momento sem que Deus permita. É impossível. Simplesmente impossível, tá? Porque a nossa própria carne, o próprio mal que habita em nós, que é o pecado original lá de Adão, o gene do pecado, né? Ele clama o dia inteiro para que a gente faça algo errado, né? O diabo, ele é o mestre da ilusão, e ele fica iludindo as nossas mentes, tá? E o mundo, ou seja, a correnteza no mundo, as coisas que são normais para o mundo, que os jovens fazem, que as pessoas estão fazendo, como são os filmes hoje influenciando, como é a música influenciando e tal. Então o mundo fica nos pulsando também para fazermos coisas, até mesmo a falsa religião, que muitas vezes está nas televisões, está no YouTube, está num monte de lugar ali ensinando coisa errada para nós, em nome de Deus, né? Então, todas essas coisas vão nos pulsando para lá. Então, veja como nós dependemos de Deus. Não nos deixes cair em tentação. É por isso que nós oramos. Mas livra-nos do mal. Porque se o Senhor não nos livrar, e se o Senhor não nos proteger para que nós... Força nós não temos. E nós não temos justiça própria. Isso não existe no ser humano caído. Não tem. Nós dependemos de Deus. Tá? Nós podemos ter um coração regenerado, voltado e desejoso de fazer o certo. Como o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero. Nós podemos querer fazer o bem, né? Então, mas todo bem procede de Deus, tá? E diz que esses 3 inimigos, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar, tá? Queiras, portanto, né? Uma oração é um pedido que estamos fazendo para Deus aqui na 6ª petição. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente aos nossos inimigos, que é a nossa carne, o mundo e o diabo, até que finalmente alcancemos a vitória completa, tá? Quando falamos do mundo, não é para nós ficarmos brigando com as pessoas, nem para nos isolarmos do mundo, né? Jesus, na oração sacerdotal, ele fala para Deus: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ali também é poneru, que os livre do maligno,
Então não peço que os tire do mundo, tá? Mas que os livre do mal, né? Então, a sexta petição, ela vai nos trazer essas informações. Ou seja, é uma conjunção de tudo que estamos pedindo a Deus e nos diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos dessas ciladas, dessa ilusão do maligno, livra-nos desse mal, né? Desse maligno, de tudo aquilo que vai nos afastar do Senhor, né? E pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o reino pertence a Ele. Nós estamos sendo inseridos no reino, tá? O poder é dele, tá? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e eu dou a quem eu quiser, disse Jesus, né? O reino, o poder e a glória. A glória é só para Ele. Só lhe deu glória, né? É o quinto lema da reforma, né? Glória somente a Deus. Homem nenhum pode receber glórias, né? Na nossa igreja ou na nossa vida pessoal. Nós temos reconhecimento, né? Do que os homens fazem de bom para nós. Somos gratos também às pessoas, né? Somos gratos a Deus, somos gratos às pessoas, né? Mas glória somente Deus. Somente Deus será glorificado, porque somente Ele é Deus. E assim termina a oração do Pai Nosso, né? E também o catecismo. E se Deus nos permitir, no domingo que vem, voltaremos a analisar o prólogo, né, do catecismo, que é o Dia do Senhor 1, né? Qual é o nosso único consolo na vida ou na morte, que eu particularmente é o que eu mais gosto, tá? E espero que seja para conforto também dos amados irmãos. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, para quem por deuses trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas. Minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo.
quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus deu o seu próprio Filho. A oferta de Deus foi a melhor oferta possível. E também quero convidar os amados irmãos para a leitura, mais uma vez, de Gênesis, capítulo 4. Leremos do verso 1 ao verso 7. Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, a sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, o Senhor sobremaneira. Ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado os aporta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quero convidar a Santa Amada Igreja a uma breve oração. Pai eterno e santo, nós, nesse momento de culto, te louvando, Deus, estamos ansiosos, Deus, para cada vez mais aprendermos do Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra é verdade, Deus, é fonte de vida, do Senhor procede todo o bem, e nós dependemos de fato do Senhor, dependemos de Ti. Por isso, Deus, neste momento, mais uma vez, lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e lhe pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Eu lhe peço que o Senhor me perdoe, Deus, e que tudo que for falado aqui seja dirigido pelo Teu Santo Espírito. Rogo a Ti que envie Teu Santo Espírito para que nos ilumine na compreensão dessa palavra revelada. E também, Deus, para que tudo que sai dos meus lábios seja ministrado e dirigido pelo Teu Santo Espírito. Não permita, Deus, que algo que não venha do Senhor saia dos meus lábios, mas somente o que for ministrado pelo Teu Santo Espírito. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Tua Filha amada, é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A melhor oferta que alguém poderia dar foi Deus que deu, que foi o seu próprio Filho como um Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. O episódio que nós lemos é o que antecedeu ao primeiro homicídio e suas nuances, ou seus nuances. Quero tentar meditar com os irmãos acerca de Abel, Caim e qual a relação deste pequeno texto, mas que
originou algo tão importante para a história da humanidade, né? Tão grave, tão triste, que foi o primeiro homicídio. Qual é essa relação com Cristo? Tá? E nós podemos analisar aqui nesse texto algumas coisas que podem nos trazer luz a respeito de Cristo, a cristologia nesse texto. A primeira coisa que nós vemos aqui é no verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Ou seja, Caim é o primogênito do homem caído. Enquanto Cristo é o primogênito do Deus Santo. Do Deus Santo. Enquanto Cristo é gerado pelo Espírito Santo de Deus, né, concebido, melhor, pelo Espírito Santo de Deus, gerado no corpo de uma mulher virgem, de Maria, Caim foi concebido pelo homem pecador, ou seja, aquele que caiu, um homem caído em pecado. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Caim, ele representa aqui o primogênito do homem caído. O homem caído é Adão. O homem que pecou e que trouxe o pecado para o mundo é Adão. E o seu primogênito, ele vai representar uma geração de homens maus. A saber, nós vamos ver mais para frente, não nesse sermão, mas na leitura bíblica, nós vamos ver que há uma diferença de genealogia entre a genealogia de Adão e a genealogia de Caim. Ela é dividida, a genealogia de Adão e de Caim. Tá? Então nós vamos ver que o primeiro primogênito, aliás, o primogênito do primeiro homem, primogênito do homem caído, tira a vida, traz a morte. É o primeiro a derramar sangue inocente. E o primogênito de Deus, ao contrário, ele traz a vida. Ele próprio derrama o sangue inocente para restaurar a imagem de Deus, para restaurar a perfeição das pessoas. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, o primogênito do homem caído traz a morte e o derramar do sangue inocente. O primogênito do Deus Santo traz o sangue inocente para restaurar a imagem de Deus nos filhos de Deus e traz vida e vida em abundância. O mundo, ele caminha desde então com escolhas que os homens, as mulheres devem fazer. O caos gerado pelo primeiro homicídio, o caos gerado pela queda, o caos gerado pelo pecado, pela ilusão de Satanás, que o Senhor Jesus vem dizer que era o pai da mentira, que é o pai da mentira, ou a ordem estabelecida em Cristo, a santificação estabelecida em Cristo, que traz vida e vida em abundância. E uma vida que excede os limites do corpo humano. Irmão, para espanto de muitas pessoas, a ciência já trabalha com a possibilidade da consciência humana não depender do corpo ou da vida do corpo físico. A ciência ainda não comprovou isto, mas ela já trabalha em estudos avançadíssimos, e o que nós chamamos de alma, eles chamam de consciência, não importa a nomenclatura, mas eles já estão vendo e estudando o que ainda é uma teoria, obviamente, científica, não há uma publicação comprovando isso, que a consciência humana, ela permanece após a morte física das pessoas. E isso, irmãos, a ciência está tão avançada nisso que chega a trazer até um ponto assustador. Tá? Há estudos avançados, inclusive Elon Musk participa desses estudos,
que chama o link da consciência. Eles estão tentando fazer experiências para colocar a consciência humana numa espécie de link e conectar a um robô. Porque assim, quando a pessoa morre o corpo físico, ela continua vivendo num corpo artificial. Então veja como estão as coisas, se informe sobre isso. Existem estudos avançadíssimos a esse respeito. Chega a ser até assustador, né? Parece coisa de filme, aqueles filmes futuristas, né? De ficção científica, né? Mas a ciência já olha e vê que a vida, ela não se resume simplesmente no corpo físico da pessoa, mas a consciência. Se, partindo desse princípio, se nós olharmos, imagine o que estamos semeando para a nossa própria consciência, que continuará existindo no futuro. Uma vez que a consciência estará desligada de um corpo físico, qual será o clamor, o desejo e as aspirações que teremos? Serão totalmente diferentes da matéria como nós conhecemos hoje, da carne, dos recursos materiais e todas outras coisas assim. Então, há algo aqui para nós pensarmos. Então, o primogênito do homem caído tira a vida, traz a morte, derrama um sangue inocente. Deus vem, envia como uma oferta seu próprio filho, que derrama um sangue inocente para restaurar o homem e trazer vida, ou seja, trazer vida em abundância. Ou seja, o próprio Caim recebeu a vida de Deus, que Deus é o manancial da vida. Veja aqui, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, não foi só eu e o meu marido que concebemos e geramos um filho. Eva reconhecia que aquilo era com o auxílio do Senhor, que é o manancial de vida. Então Caim, o primogênito do homem caído, recebeu vida de Deus, que é o manancial da vida. Mas ele não recebe a vida abundante em Cristo, que o primogênito do santo veio trazer para todos aqueles que se submetem a ele. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é a diferença entre os primogênitos. A segunda coisa que nós vemos aqui é que a lei e o quarto mandamento, eles fazem parte desde os primórdios da história. Veja só, verso 3. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tá? Vamos para não pular o versículo 2, tá? Então vamos lá, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Depois deu à luz a seu irmão Abel. Foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Este fim dos tempos, eles representam... Aconteceu que no fim de uns tempos. Quais tempos são esses? No fim de uns tempos, ou seja, passado um tempo, uma interrupção aqui. Um fim de um tempo. Tá? Uma interrupção. No fim de um tempo, eles pararam, interromperam e trouxeram suas ofertas para Deus. No fim de uns tempos. Tá? Então, esse é o preceito, né? A lei e o sábado existem desde o começo. O descanso, o cessamento, a interrupção para lembrar-se do seu Criador. Então, eles interromperam no fim de uns tempos determinados, que nós não sabemos, a Bíblia não explica quanto tempo é isto.
tá? Mas nós vemos que o próprio Deus fez isso na criação, né? Capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. E de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Então, veja, Deus como Criador, tá? Ele estabelece um padrão. Eu trabalhei 6 dias, no 7º dia eu interrompi e descansei. E viu Deus tudo que era bom. E o homem aqui, logo depois da queda, o primeiro filho que nasce, né? E depois nasce o segundo, né? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra a sua oferta. Ou seja, o descanso, o cessamento, a interrupção para lembrar do Criador. O sacrifício, ele vem então desde o pecado. E desde o pecado começa a vir então as ofertas em forma de sacrifício. Ou seja, o que poderiam ser ofertas totalmente leves, vamos dizer assim, passou a ser ofertas em forma de sacrifício. Por quê? A queda de Adão forçosamente trouxe o sacrifício para o mundo. Veja aqui, capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Para fazer isso, Deus derramou o sangue de um animal. Então aqui já começa o sacrifício. E capítulo 7, verso 2. Aqui mesmo de Gênesis. Capítulo 7, verso 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Aqui Deus está dando essa ordem para Noé, quando ele está formando a nova sociedade. Ou seja, você vai levar dos 2 animais para preservar a vida, dos 2 tipos de animais, limpos e impuros. Mas os sacrifícios para mim deverão ser animais limpos. Quando nós vemos lá que Deus faz levanta o sacerdócio levítico, né? Principalmente Levítico 11, ele vai fazer a separação ali dos animais puros e impuros, e depois quando ele decreta as suas ofertas, são os animais limpos que deveriam ser oferecidos. O que isso tudo tem a ver? Tem a ver que isso aqui se refere a ofertas. Ou seja, desde a queda, o homem se torna tão imperfeito que ele tem que selecionar, ele tem que vigiar, ele tem que ser diligente consigo mesmo para o que ele vai ofertar a Deus. E por que isso? Porque Deus é santo e grande e Deus, para resgatar o homem que caiu, ofereceu nada mais, nada menos do que o melhor possível, que é o próprio Cristo. Então nós vemos que existe aqui uma questão ética na vida do cristão, de entender que o próprio Deus, que deve ser servido, fez uma oferta para nos resgatar e ofereceu o seu próprio filho como cordeiro santo que tira o pecado do mundo. Por uma questão moral, por uma questão ética, aquele que aspira a servir a Deus deve zelar para ofertar o melhor para Deus. Ou seja, eu devo oferecer com toda alegria a interrupção da minha semana para estar nos cultos cultuando meu Deus. Eu tenho que fazer isso. De boa fé, com qualidade, com alegria. Porque Deus ofertou para mim o sangue inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oferta de Deus, ela é incomparável. Ela é preciosa. Eu preciso ofertar do meu tempo para Deus. Eu preciso ter zelo e diligência para fazer o meu melhor nesta caminhada com Deus. Eu não posso ser um cristão displicente. E esse texto, ele vai nos mostrar aqui. Veja só, nada demonstra mais o caráter do que a oferta do ofertante. Nós vamos ver aqui.
O caráter de Abel ofertando o melhor para Deus, o melhor que ele tinha. O caráter de Caim fazendo uma oferta displicente a Deus, totalmente displicente. Tá? E o caráter do próprio Deus ofertando o seu próprio filho para resgatar a humanidade. Então, nada demonstra mais o caráter do que a oferta. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, convido os amados irmãos que puderem abrir ali. Eu ia ler apenas o verso 8, mas eu vou ler do 1 ao 8 para contextualizar. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Agora, olha só o que ele diz aqui. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, o Deus da verdade, o Cristo que é a verdade, ele, nessas ofertas, ele identifica a verdade do nosso amor. E esta verdade do nosso amor é manifesta aos outros. Agora, olha só, Paulo está falando dos cristãos da Macedônia. Eram pobres e ofertaram mais do que eles podiam, além das suas posses. Tá? Por que eles fizeram isso? Por amor. E ainda diz aqui que eles rogavam a Paulo. Paulo deve ter falado, não precisa tanto, né? Eles rogaram a Paulo que deixasse eles ser participantes do sofrimento, da assistência dos santos. Eles queriam cooperar com os cristãos de Jerusalém, mesmo eles tendo suas dificuldades. Tá? E Paulo diz aqui, eles primeiro se entregaram ao Senhor. Depois fizeram isso. Tá? Olha só, essa importância dos irmãos da Macedônia, ela é tão grande, porque foi através do apoio dos irmãos da Macedônia que Paulo conseguiu finalmente dedicar-se totalmente ao seu apostolado. Porque antes disso, ele trabalhava fazendo tendas com as próprias mãos para ajudar no seu sustento. Após a igreja da Macedônia manter o seu ministério, é que ele conseguiu então poder parar de trabalhar com as tendas e desenvolver o seu ministério por completo. E foi um excelente ministério, né? Então veja a importância daqueles irmãos, que para nós são anônimos, nós não sabemos quem eram. Mas para Deus, né? Deus viu ali sinceridade do coração deles. A oferta deles se assemelhava à oferta de Abel, não à oferta de Caim. Ofertas de amor, de coração, de consciência, sabendo que existe algo muito mais profundo além da cruz. Existe uma graça muito maior além dos céus. Existe uma vida muito mais abundante além dessa vida de pecados que temos neste mundo, nessa carne. E eles então ofereceram de fato o melhor. Ofereceram a si mesmos primeiro. Senhor, eu pertenço ao Senhor, e o que eu estou fazendo que sirva, né, de alguma forma para cooperar com a pregação do Evangelho na minha geração. Que seja de algum jeito, mas que de alguma coisa eu faça. Então, nada demonstra mais o caráter do adorador do que a oferta que ele dá. Veja o verso 8. Paulo fala,
Não vos falo em forma de mandamento. Não é obrigatório. Não é algo obrigatório, como a lei obrigou no sacerdócio levítico, né? Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. A carta aos Hebreus fala que a igreja, Cristo recebe dízimos. Não mais obrigado como a lei, mas recebe dízimos. E as ofertas, elas superam ainda essa questão do dízimo. Mas uma oferta que não é dada de coração e não é dada com amor, uma oferta que seja displicente, às vezes é melhor nem ofertar. Né? Mas uma oferta com amor, nem que for 10 centavos. Nem que for uma rosa para embelezar o culto, nem que for um copo de água, né? Para alguém que vem em nome do Senhor. Tudo isso ser feito com amor, com carinho, com entrega ao Senhor. É para o Senhor isso, né? É para o Senhor. Então, essa passagem aqui que nós estamos analisando, né? De Abel e Caim e Cristo, tem a ver com amor. O amor de Deus a ofertar Cristo. O amor de Cristo a vir nos resgatar. O amor que Abel tinha em reconhecer o seu Criador. E tem a ver também com a displicência de Caim. Que Caim não soube sequer trabalhar em si mesmo o defeito. Que ele poderia falar, não, preciso mudar. Não fui aceito dessa forma. Preciso de uma regeneração. Quando Deus fala, se procederes bem, é certo que serás aceito. Né? Então ele deveria pensar, eu preciso de uma regeneração. Eu preciso não ser mais displicente como eu fui aqui. Tá? Isso não tem a ver propriamente, irmãos, com dinheiro, com coisa, mas com intenção, com coração. Tá? Então, a relação com Cristo tem a ver com a nossa oferta de vida. Veja os versos 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então ele pegou do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, ele pegou o que tinha de melhor entre os seus animais. Entre os animais que ele fazia, né? Aquele que tinha a gordura mais agradável para oferecer, algo que tinha de melhor ali. Ele pegou e ofereceu para Deus. Tá? Eles comiam essas coisas. Né? Então, ele não levou o que tinha de melhor para a mesa dele. Ele pegou e levou o que tinha de melhor para Deus. Tá? Ele fez isso. E aqui, ó, essa relação com Cristo tem a ver com a nossa oferta de vida. Ofertamos o melhor ou ofertamos displicência? Ofertamos nós mesmos a Deus através de uma oferta simples que seja de amor, de uma oferta no sentido de dar um abraço em alguém, dar um abraço em alguém que está desmoronando na vida. Chegar e dar um abraço, procurar fazer o bem a alguém, mas por amor a Cristo, por amor, certo? Ou damos uma oferta de desprezo. Não vou no culto não, quando der eu vou no culto, quando der eu vou no estudo, desprezando Deus, né? Então, Deus, ele vai olhar todo esse contexto de coisas, e o apóstolo Paulo fala, não em forma de mandamento, mas para que vejam a diligência do vosso amor, né? Como você ama a Deus. Por que essa pessoa ama tanto a Deus assim? Né? Isto é ser luz do mundo. Tá? A oferta de Caim gera inveja, ódio, morte. A de Abel gera justiça, reconhecimento e o caráter de Cristo. Tá? Não foram duas ofertas simplesmente que dois homens fizeram lá nos primórdios da humanidade. E que não tem importância nenhuma, apenas tem um registro literário. Não. Ela está registrada nas Escrituras. As Escrituras é a revelação de Deus para o homem. As Escrituras são proféticas. Elas são o Verbo, o próprio Cristo, a palavra viva e eficaz. Elas são a nossa regra de fé e de conduta. Não existe isso que as pessoas falam, mas isso era contextual daquela época, isso não existe.
todas as doutrinas, todas as passagens bíblicas, elas têm um conceito de Deus e elas nos ensinam coisas, tá? Então nós vemos aqui, tá? A oferta de Caim, de fato, gera inveja, ódio, morte. A de Abel gera justiça, reconhecimento e o caráter de Cristo. Tá? Caim, ele recebeu uma marca. Né? Veja aqui, verso 12, verso 11. Deus falando para Caim após o homicídio. Antes do homicídio, Deus fala, se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Depois do homicídio, Deus fala, agora, pois, és maldito por sobre a terra. Antes do pecado, Deus manifesta amor, graça e misericórdia. E fala, Caim, por que caiu o teu semblante? Por que você está fazendo isso? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se procederes mal, saiba que o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Faça isso. Se procederes bem, serás aceito. Caim, depois do homicídio, que tinha ouvido a voz doce de Deus, o alertando e tentando preservá-lo, agora diz, agora ele ouve, és agora, pois, maldito por sobre a terra. E olha só, que terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Olha o que você fez. Você contaminou o mundo, você contaminou o solo, você contaminou a terra. E agora Deus é juiz sobre ele. Deus era misericordioso sobre ele, mesmo pecador, mesmo primogênito do homem caído. Deus fala, se você proceder bem, é certo que serás aceito. Agora diz, você é maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos sangue inocente do teu irmão. Olha a loucura que você fez, mesmo advertido. Não há mais espaço para misericórdia, agora é espaço para juízo. E é assim que será no final. No final, não há mais misericórdia, mas juízo. Venha para a direita ou venha para a esquerda. Quando lavrares o solo, olha só, isso daqui, Caim teve que conviver com isto durante a sua vida física. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Ou seja, você não vai ser um agricultor, já que ele lavrava a terra, você não vai ser um lavrador próspero. Não que pessoas prósperas é sinal de bênção de Deus, às vezes é um pecado. Aqui no caso do Caim, ele está dizendo, você não vai ser próspero, sabe por quê? Porque você está representando a oferta do bem e do mal, a geração do bem e do mal, que vão te seguir pelos séculos. E reflete aqui o que vai acontecer após a morte física de todo mundo. E é por isso que no seu caso não haverá prosperidade, e você será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Ou seja, eu não posso mais suportar o Senhor, da tua presença agora, eu hei de me esconder. Alguém disse certa vez, né, tem até essa frase aí correndo aí nas redes sociais aí já há algum tempo, né? Que alguém disse que o cristianismo é um conto de fadas para quem tem medo do escuro, né? E um teólogo respondeu, e o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. E aqui Caim, ele diz então que ele não pode mais suportar a presença de Deus, porque agora ele tem medo da luz. Agora ele tem que se esconder. Ele tem que se esconder das pessoas. Ou seja, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. E o Senhor diz, olha como a vida, tanto a vida física aqui, depende de Deus, e a vida futura também, né? Mas a vida física aqui, ó. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse.
Então, Deus colocou um sinal nele, para que as pessoas não o matassem. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ou seja, futuramente, nós vamos ver lá, né, que o anticristo impetrará, né, uma marca naqueles que não pertencem a Deus, naqueles que não entrarão no reino de Deus. Então Caim, ele entra para a história assim, como aquele que foi marcado. Abel também entra para a história, e eu quero convidar os irmãos aqui em Hebreus capítulo 11, apenas um versículo, o versículo 4. Hebreus capítulo 11, verso 4. Vai falar sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então veja que a oferta que Abel fez foi uma oferta eterna, que serve de lição para todos nós. A aceitação de Deus à oferta de Abel foi a aceitação da justiça. Deus aceitou a justiça e enfatizou a justiça. E Deus rejeitou totalmente o mal. Não que Deus tenha rejeitado a misericórdia. Deus estendeu misericórdia a Caim. Mas depois do ato cometido, consumado, Deus rejeitou o mal de Caim. Tá? Então, ambos entraram para a história, né? E essa página da história nos faz refletir sobre a nossa própria relação com Cristo. Gratidão ou ingratidão. Fé ou indiferença. Amor ou interesse. E cada um vai seguir o seu caminho. Uns vão seguir o caminho de Abel. Outros vão seguir o caminho de Caim. E assim será. Como será a nossa oferta? Temos essa possibilidade de seguirmos com gratidão ou ingratidão, com fé ou com indiferença, com amor ou somente algum interesse de alguma coisa e de algum benefício de Deus. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 117, o Salmo, perdão, Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Mesmo assentados, convido os irmãos a uma breve oração. Pai, Senhor eterno, gracioso, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é perfeito, os seus caminhos são perfeitos. E o Senhor, Deus, nos enviou a melhor oferta. Muito obrigado por Cristo. Assim como o homem caído teve no seu primogênito o primeiro a derramar sangue inocente, trazendo a morte, Deus. O Senhor, ó Deus, que é santo, envia seu Filho que derramou o sangue inocente e precioso para nos trazer a vida. E nós te agradecemos, Deus. E a nossa oferta ao Senhor, nós queremos, Senhor, que seja, esta igreja quer, que a nossa oferta ao Senhor seja de gratidão, de amor e de fé. Nós não queremos ser indiferentes, Deus, não queremos ser ingratos, não queremos ser interesseiros. Nós queremos apenas servi-lo e ofertá-lo ao Senhor, ó Deus, o nosso tempo, o que o Senhor conceder que nós façamos, Deus, mesmo que sejam atitudes pequenas,
mas nós queremos fazer com amor ao Senhor, ó Deus. Fazer de coração a Ti, por diligência do nosso amor manifesto entre os homens. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é rica em nos ensinar. E o Senhor é o nosso Deus precioso. Muito obrigado pela Tua graça e amor, que possamos fazer o bem, Senhor. O bem que procede do Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Quero convidar, antes de passarmos ao segundo ato do nosso culto, quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Os que quiserem acompanhar, é a página 67. Manifestemos o que cremos, a nossa fé nas doutrinas bíblicas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.